Neemias 4, 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande, é extensa, e estamos separados distantes uns dos outros, ao longo do muro. Passa a página para frente, vai para o capítulo 8, versículo 1. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem. Diga comigo, um só homem. Diga, um só homem. Na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, o que o Senhor dera a Israel. Amém? Obrigado, Ailton. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, qual é viva e eficaz. Fala aos nossos corações essa noite, conforme a tua vontade. Tira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor e coloca em nós, ó Pai, uma porção nova do Teu Espírito. Que Teu Espírito tenha liberdade de agir no nosso meio, a agir em nós, ó Pai, conforme a Tua preciosa vontade, em nome de Jesus. Amém, amado? Glória a Deus. Queridos, nós estamos caminhando e falando a respeito de algumas portas dentro do livro de Neemias, na verdade 12 portas, e falamos do domingo retrasado, se eu não me engano, sobre a primeira porta, a porta do arrependimento, a porta que você deve entrar e ela sempre vai estar aberta sobre a sua vida. Depois, no segundo domingo, falamos sobre a porta da santidade, e também no segundo domingo falamos sobre a porta da alegria. Então falamos de 3 portas até agora, e essa noite, uma noite muito especial, quero tratar com você sobre uma porta muito importante. Diga comigo, a porta. Diga, a porta da unidade. Vamos falar sobre a porta da unidade, a 4ª porta, a porta da unidade. Então, a verdade é, quando lemos aqui em Neemias, volta para 12 portas, Ian. Quando lemos aqui em Neemias, no capítulo 4, versículo 19, quando Neemias percebe que aquelas pessoas estavam longe uma das outras, faziam praticamente o mesmo trabalho, mas se encontravam longe uns dos outros. Então eu digo você essa noite, será que não estamos longe uns dos outros? Se você puder analisar a sua vida e pensar, será que você não está longe uns dos outros? Será que não estamos longe demais uns dos outros? Será que não estamos? Não falo isso a respeito de comunhão somente, de estarmos juntos, tendo uma comunhão, mas falo algo a mais, falo a respeito de alvos, de objetivos, de sonhos. Será que os mesmos alvos, como o corpo, que é meu, eu tenho para com meu irmão? Será que eu sou responsável também pelos alvos do meu irmão? Eu compartilho os mesmos sonhos ministeriais que ele? Eu tenho os mesmos alvos ministeriais do que ele? Eu busco como corpo ajustado os mesmos objetivos do que ele? Será que eu faço isso ou não? Será que eu tenho esses mesmos sonhos dele? Ministerialmente falando, é lógico que temos sonhos individuais. Quem tem sonho individual? Se você não tem, eu quero te dar uma notícia triste. Quem não sonha está quase morto. Porque o sonho, principalmente o sonho quando ele vem de Deus, é a motivação maior do seu coração, amém? Então, quantos têm sonhos? Melhorou, amém. Muitos vivos aqui, glória a Deus. Então, se buscamos esses sonhos individuais, é óbvio que temos, também temos que buscar os sonhos coletivos, como igreja, como corpo, sonharmos os mesmos sonhos, alcançarmos os mesmos sonhos, desejarmos os mesmos sonhos e caminharmos compartilhando esses sonhos. Então, querido, quando nós encontramos longe um dos outros, a obra ela tende a ficar mais difícil, ela tende a ficar mais complicada, mais dura, ela tende a ser mais complicado e muito mais difícil. Sem unidade nós não vamos a lugar algum, porque nem eu e nem você vamos conquistar algo sozinho. Diga para o seu irmão, está do seu lado, querido, ou querida, né? Você não vai longe se estiver sozinho. Diga para ele, você precisa de mim.
E eu preciso de você. Isso, nós precisamos de Cristo, amém. Somos um corpo, temos que andar ajustados, pensarmos juntos, vivermos juntos, amarmos juntos, amém? Amém. Abre lá em Neemias 6,3, é o versículo chave. 6,3, diz o que? Por isso envieis um mensageiro com essa resposta: eu estou executando um grande projeto e não posso parar. Diga para o seu irmão: não posso parar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu tenho que entrar pela porta da unidade. Eu tenho uma obra, eu tenho um trabalho para fazer. Eu não posso parar. Nós não podemos parar. Não pare. Diga para ele: não pare. Porque eu também não vou parar. Amém? Não podemos parar. Não tem como parar. Já é difícil parar. Por quê? Porque estamos fazendo uma obra, estamos caminhando com um propósito, estamos caminhando com um projeto, estamos tendo uma visão de corpo. Então, para mim, eu não posso mais parar. Para você, não tem mais chance, você também não pode parar. Por quê? Porque estamos entrando em uma porta, e a porta da unidade. Temos que entrar por essa porta, e é uma porta tremenda, uma porta maravilhosa, a qual vai mudar as nossas histórias, quando entrarmos por ela verdadeiramente. Abra a tua Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, quero ler com você, alguém que entendeu um pouco de unidade. Efésios capítulo 4, onde o apóstolo Paulo escreve para esses irmãos de Éfeso. Efésios 4, versículo 13 somente. Isso, 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Se você ler o 12, ela vai completar essa frase, porque o 12 fala: com o fim de preparar os santos para a obra e para o ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que Cristo espera de mim e de você é que todos nós chegamos à unidade do corpo, a unidade real, a unidade da fé, o conhecimento da plenitude de Jesus para nós, do que Ele é para nós. Mas para que isso, pastor? O versículo 12 te responde: para nos prepararmos como santos. Amém. Para nos prepararmos como santos, para termos um ministério preparado por Ele, para nós, para também a obra e o ministério ser edificado. Temos que edificar a obra e também o nosso ministério, e isso engloba a edificação do corpo, que somos nós, um corpo ajustado. A unidade é a única forma de andarmos sempre em vitória. Jesus, lá em João 17, 21, ele fala: para que todos sejam um. Pai, como estou eu em ti e você está em mim, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Se você não entender que Cristo está em Deus e que Cristo está em você, você nunca vai entender por que Cristo foi enviado. Ele foi enviado em amor, porque Deus os amou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso também fala de unidade, porque a unidade é a única forma de andarmos em vitória, pois sem unidade nós não seremos parecidos com Jesus, e o que Deus espera é que sejamos parecidos com Cristo. A unidade nos ensina a caminharmos para o mesmo alvo, a falarmos a mesma língua. A unidade da igreja é a chave mestre, é a chave padrão, é a chave para a expansão do reino de Deus, para a evangelização do mundo. O inimigo trabalha todo o tempo para quê? Para nos fragmentar, para nos tirar, para nos tornar pessoas frágeis, para nos colocarmos longe um dos outros, com picuinhas, com fofocas, com estrepes, com coisas que não vêm do Senhor, mas vêm do mundo, mas vêm dele. E isso nos torna pessoas frágeis, fragmentadas. O inimigo trabalha todo o tempo. Quando estamos juntos, imbuídos em um só propósito, alvos específicos, falamos as mesmas línguas, somos imbatíveis. Diga para o seu irmão: você é imbatível.
em qualquer situação, desde que isso venha de Deus. Se vir de Deus, amado, você é imbatível. E se você olhar para o propósito de Deus, você vai ver que Deus quer nos ajustar. Ele quer que caminhamos juntos, andarmos juntos, que falamos as mesmas coisas, né? O texto aqui nos diz que nós não podemos viver fora do propósito de Deus, porque Ele quer nos tornar santos. Deus quer agir ao nosso favor, mas quando estamos imbuídos no seu propósito, no propósito divino, Ele age ao nosso favor. Deus é um Deus de unidade. Há alguns versículos bíblicos que fala a respeito de línguas diferentes. Por exemplo, lá em Gênesis 11:6, fala de uma língua diferente. Fala da Torre de Babel. Você sabe o que está escrito em 11:6? Fala sobre a Torre de Babel. A Bíblia diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua e a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentem a fazer. Olha a preocupação de Deus. Isso aqui não é benéfico, é algo que está fora da vontade de Deus. Deus vê e fala: olha, o povo está com a mesma intenção, está falando a mesma língua, mas está falando coisas que não vêm do meu coração. Querem levantar uma torre para chegar até os céus e se tornarem homens fortes, ou exemplos, ou idolatria. Deus falou assim: olha, isso não pode. E se eles conseguirem isso, eles não vão estar debaixo da minha visão, então não posso deixar. E aí Deus fala: vamos confundir o povo. E Deus pega e desce. Todos falavam uma só língua, tinham um só projeto, uma só visão, mas nada era de acordo com a vontade de Deus. Então Deus age contra o povo. Deus escuta e age contra o povo. Eles falavam a mesma língua, tinham a mesma vontade, mas não era a vontade de Deus. Então Deus moveu contra esse povo e eles pereceram. Todas as vezes que Deus se move contra nós, vamos perecer. Como iremos contra Deus? Isso acontece na nossa vida. Se sairmos da vontade de Deus, nós não vamos prosperar em nada. Quando você sai da vontade de Deus, você não prospera, você não caminha, você não anda. Podemos até achar que os outros vão até pensar conosco, vão pensar assim: não, esse cara está fazendo algo certo, mesmo você está fora da vontade de Deus. A pessoa fala: esse cara está fazendo algo certo. Você vai achar discípulos que vai caminhar com você fazendo coisas erradas. Por exemplo, isso é tremendo. O Henry Cristo, quem conhece o Henry Cristo aqui? Que é doido, que é falando que é Jesus. Meu pai está no céu, papai. E ele tem um monte de discípulos, tem ou não tem? Tem um monte de gente que canta. Tem gente doido, de tudo quanto é tipo. O cara dá conta de persuadir pessoas, levar pessoas a irem contra a vontade de Deus, achar que aquele cara é Jesus. Gente, Deus não tem base não, é fora de base. E eles acham que isso é verdade e caminham assim. Isso é fora do propósito de Deus. Então, o que você tem que fazer? Correr, se arrepender e voltar para a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Vivermos juntos, em uma só unidade. Sofonias 3:9 diz: então purifiquei os lábios dos meus povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Isso é unidade, servir em acordo. Agora veja, quando nós falamos a mesma língua, Atos 2, de 2-7, o que a Bíblia fala ali? Que o dia do Pentecoste veio uma porção sobrenatural sobre a vida dos apóstolos, e eles foram tomados pela unção de Deus. E a Bíblia fala que eles começaram a falar em outras línguas, línguas de fogo, e línguas diferentes, e outras línguas diferentes, e outras diferentes, e o povo que ali estava começou a se juntar. E um falava o seguinte: quem que esses caras? É doido, está tudo tomado, está tudo bêbado, está falando. Aí um pega e fala: mas está falando na minha língua. E a Bíblia fala que lá havia vários povos, de várias nações, e cada um falava de uma língua diferente, mas o Espírito Santo de Deus conduzia para que todos entendessem uma só linguagem, porque cada um escutou no seu idioma perfeito, e todos sabiam o que estavam falando. Voltaram diante de Deus, e aí Pedro toma a palavra e fala: olha, varões galileus, esses homens não estão bêbados, mas estão cheios da porção de Deus. E a Bíblia diz que ali foi um acréscimo de pessoas. Falavam a mesma língua? Não a dos homens, mas a língua de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, a unção de Deus que pairava sobre o ambiente. Quando existe uma unidade perfeita, o céu se abre, os milagres acontecem.
Deus não opera no meio de divisão, como foi lá em Gênesis. Eles queriam dividir o poder com Deus, porque eles queriam ser iguais a Deus. O homem queria ser igual a Deus, impossível, mas eles queriam isso. Se você ler Gênesis 11, a Torre de Babel, você vai perceber que o que eles queriam era isso, serem iguais a Deus. Porque Deus não opera na divisão, não há unção na divisão, não existe avivamento pelo processo de divisão, não existe multiplicação de autoridade. A unidade deixa o inferno em pânico. Quando estamos caminhando em unidade, o inferno fica em pânico, porque ele sabe do poder da igreja. Ele sabe quando nós começamos a orar, ele sabe quando nós começamos a declarar, ele sabe quando nós começamos a ler a palavra, ele sabe quando começamos a profetizar, ele sabe, porque ele conhece toda a palavra, ele sabe que o tempo dele é curto, e quando nós usamos ao nosso favor o que está na palavra de Deus, ele teme. Não porque somos alguém, mas porque Cristo em nós, a esperança da glória. Ele muda a história está debaixo da direção de Deus, e Ele faz da maneira que Ele quiser. A unidade é a força da igreja, a unidade é a força da igreja. Durante o primeiro século, que lemos em Atos, que eu te disse, fala sobre a unidade, ela é observada a cada dia. Vivia a igreja debaixo de unidade, o Senhor enriquecia a igreja com a presença dEle. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e em cada alma havia temor, e o Senhor os acrescentava os que iam sendo salvos dia após dia. O Senhor trabalhava com eles. A unidade da igreja, ela começou a desaparecer, sabe quando? Quando a liderança de Cristo foi abandonada, e levantaram a liderança humana. Quando colocamos o homem na frente de Cristo, a unidade cai, porque não é por homens, é pelo Senhor. Homens são falhos, homens erram, homens pecam, homens dão mau testemunho. O Senhor não, Ele é único, Ele é único, Ele é único, e Ele é santo, e Ele é santo, e Ele é santo. Ele é o líder maior. O egocentrismo tira a vontade de Deus. O seu ego tem que ser lançado fora, e ali, debaixo da sua vida, tem que estar a presença do Senhor. Ela tem que reger a sua vida. Muitos estão preocupados com reinos próprios, atitudes infantis. Muitas pessoas, e tanto membros, líderes, grandes homens, donos de ministérios, acham que eles vão transformar as pessoas, que vão mudar os cursos da vida dessas pessoas, mas isso é um engano. O único que pode transformar pessoas é Jesus. Lembra do jumentinho que Jesus entrou montado? Aquele jumentinho achava que ele era o jumento, era o melhor jumento que existia. Pensa naquele jumento quando Jesus montou nele e entrou em Jerusalém. Aquele jumento, ele nunca se sentiu tão importante na vida dele. Em toda a vida de jumento que ele poderia ter, ele nunca se sentiu tão importante. Ele deve ter pensado: eu acho que eles me veem como um jumento, mas na verdade eu sou um cavalo branco, ou então uma mula importada do Egito. Porque, olha, a hora que eu passo, as pessoas jogam ramos de paneira para eu passar, rasgam as suas vestes e colocam para eu pisar. Eu sou um jumento diferenciado, eu sou o melhor jumento que tem, a melhor raça. Mas ele esqueceu que ele era só um jumento. Ele não lembrou hora nenhuma de quem estava montado nele, para quem verdadeiramente era a honra, para quem verdadeiramente era a glória, para quem verdadeiramente era o louvor, para quem verdadeiramente ele estava entregando toda aquela situação. Nós às vezes nos confundimos, às vezes achamos que as coisas são feitas para nós, por nós, somente o que nós achamos, mas não é, é por Cristo. Às vezes pensamos assim, temos a mesma atitude: eu sou o cara certo, olha para mim, olha para minha célula, olha para minha rede, olha para minha igreja, olha para o meu ministério.
Presta atenção, a célula não é sua, a rede não é sua, a igreja não é sua e muito menos minha, tudo é de Deus. Somos operários de uma obra celestial maravilhosa, que veio mudar o mundo, que veio mudar a sua vida, que veio mudar a sua história, e pela infinita misericórdia de Deus, Ele ainda nos usa. Ele ainda nos usa. Pela infinita misericórdia dele, Ele ainda nos usa. Nunca devemos esquecer de quem nós somos. Ainda somos o quê? Pastor, ainda somos o quê então? Somos o barro que está sendo moldado sempre na mão do oleiro, que ainda o oleiro tem que moldar alguma coisa a todo momento. Ele tem que tirar ali uma imperfeição do barro e colocar de novo na roda e formar de novo, porque ele não gostou daquela maneira. Somos ainda esse barro que está em inteira transformação a todo tempo. Eu quero ficar sempre na mão do olheiro, todos os dias, permitindo que Ele me molde segundo a vontade dEle, porque enquanto eu não estiver totalmente na vontade dEle, eu não posso sair de perto dEle. Só vou sair de perto dEle quando eu estiver pronto. Pronto. Agora, só estaremos prontos quando Ele nos chamar, porque se estamos aqui, estamos sujeitos a dificuldades, a tribulações, a muitas tribulações. Somos esse barro que está sempre em mudança, debaixo da vontade dEle. O Espírito Santo está retomando as rédeas da igreja. Para quê? Para moldá-la. Moldá-la que forma, pastor? Conforme o caráter de Cristo. Conforme o caráter de Cristo. Às vezes nós não entendemos isso. Quando a pessoa chega, canta bem, dança bem, prega bem, e aí a gente acha que está tudo certo, mas como está a vida? Como está o caráter? Como é a conduta? Temos que buscar essa essência, porque é o que a Bíblia fala a respeito disso, e nós sabemos que isso vai doer, mas a igreja, mesmo sabendo que está doendo, ela sabe que ela está sendo tratada, que ela está sendo moldada, que ela está sendo burilada pela perfeição maior que é Cristo. E mesmo assim, quando ela entende isso, ela ainda fala: Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem moldar em nós, vem moldar em nós a sua vontade. Deus vai fundir a igreja, de que forma? Em um só corpo, uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, porque é isso que está em Apocalipse, é isso que é o final. A Bíblia fala que Ele vai se encontrar com a igreja, gloriosa, sem mácula, sem mancha. Então, será que nós vamos nos encontrar com Ele? Olha para você, será que você assim pode se falar: não, hoje eu estou pronto a me encontrar com o meu noivo? Será que estamos prontos? Eu quero falar de mim, eu não estou. Eu preciso de muito mais para me encontrar com o meu noivo, para me encontrar com o meu Senhor, para estar com Ele. Eu preciso de muito mais. Aliás, eu estou muito longe de estar pronto, mas muito mesmo. Eu preciso entrar debaixo da direção de Deus a cada dia. Por isso a necessidade da unidade. Para quê? Para sermos um só corpo. Agora, existem vários obstáculos para a unidade, e eu quero falar de algum deles essa noite. Começar a minha palavra agora, para que você entenda. Amém? Mas antes eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, diante da Tua presença eu quero colocar a Tua igreja. Pai, hoje falamos sobre unidade. Há uma porta que está sendo aberta para nós, ó Pai, e devemos entender essa porta. Mas antes disso, ó Pai, temos que entender que devemos fechar portas da nossa vida, e uma delas, ó Pai, é a porta da desunidade. Senhor, que o nosso coração seja aberto para ouvir do Senhor, que o nosso coração seja aberto para depender do Senhor, que o nosso coração esteja no Senhor. Pai, nos retira, ó Pai, de lugares, ó Pai, como calabouços, ó Pai, como prisões, ó Pai, como cadeias. Pai, arranca as correntes das nossas vidas, ó Pai, quebra os grilhões, e nos traz, ó Pai, a uma porta nova, que é a porta de andarmos juntos, uma porta de unidade. Pai, tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que prende a nossa vontade, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que atrasa a vontade do Senhor nas nossas vidas, nós rejeitamos agora como igreja. Pai, declaramos sobre nós, ó Pai, uma unção nova, um vinho novo, Pai, algo que vem de Deus, algo que nos faz caminhar, algo que nos faz, ó Pai, prosperar, algo que muda a nossa história, e o que muda a nossa história é obedecermos ao Senhor, e entrarmos por essa porta, porque um no Senhor seremos, como o Senhor é um no Pai. E essa noite, ó Pai, declaramos que entramos debaixo da nossa vontade, como sacerdote desse lugar, como autoridade nesse lugar. Eu tomo as rédeas desse lugar e chamo a presença de Jesus Cristo de Nazaré, entrego a Ele essa ordem,
entrego a Ele essa vontade, entrego a Ele esse pedido, ó Pai, que como igreja queremos entrar pela porta da unidade, e que ela esteja aberta para nós, ó Pai, e que o Senhor dê ordem aos seus anjos a nosso respeito, a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, e que sejam selados, separados, porque tudo é Teu, e hoje caminhamos, ó Pai, como igreja, essa igreja caminha como igreja gloriosa do Senhor, a entrar numa porta, e na porta da unidade, onde caminharemos debaixo da Tua proteção, porque só o Senhor honra, só o Senhor glória, só o Senhor poder e majestade, porque Tu és santo, santo e santo, em nome de Jesus, amém, amém e amém, 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 amado. Então declare a porta da desunidade fechada na sua vida, porque o que atrapalha a unidade é a ambição pessoal. A ambição pessoal, ela atrapalha a unidade. A ambição decorre pelo fato de pessoas desejarem edificar reinos particulares. Você já viu isso? Isso é pura carnalidade. Então diga para o irmão do seu irmão nessa noite: amado, carne não converte. Não converte. Não tem jeito. Carne ela não converte. Tem que deixar. Não é deixar, mas é permitir que a minha carne morra. Eu preciso permitir que a minha carne morra. O exemplo disso que demos é a Torre de Babel. Ali todo mundo falava a mesma língua, só com intenções mundanas. O que adianta nós falarmos as mesmas línguas com intenções mundanas? Não adianta nada. É debaixo da falta da vontade de Deus. Falarmos a mesma língua com intenções mundanas é estar debaixo da vontade do diabo. Montar o reino próprio, ser iguais a Deus, é isso que eles queriam. Quero ser igual a Deus. Segunda coisa que pode atrapalhar a unidade, e atrapalha de verdade: divisões por influência de personalidade. O que é isso, pastor? Alguns querem influenciar pessoas segundo a sua visão de como interpretam a Bíblia. Como eu vou interpretar a Bíblia? De que forma eu quero interpretar a Bíblia? Primeira coisa, a Bíblia já diz o que ela quer dizer. Não coloque as suas palavras na Bíblia, pois ela por si própria já é a palavra de Deus, e ela não precisa da sua palavra. Ela é a própria palavra de Deus. Não diga o que a Bíblia não quer dizer. Expresse a Bíblia como ela precisa ser vista. Mas como ela precisa ser vista, pastor? À luz de Cristo, à luz de Deus. Ela é a própria luz. Às vezes as pessoas usam versículos esporádicos com contextos diferentes para tirar proveito pessoal. Isso dificulta a unidade, pois cada um fica puxando farinha para si mesmo, e fica tomando a fatia do bolo que é de Deus. Um texto fora do contexto é um pretexto para alguém falar o que não deve. Um texto fora do contexto é um pretexto para alguém falar o que não deve. Para falar o que não deve. Quero usar a Bíblia a favor dele. Não é a favor de você que você usa a Bíblia. Você usa a Bíblia a favor de Deus, porque ela é a própria palavra de Deus. Isso dificulta a unidade. Por isso a unidade vem do coração, ela não vem da cabeça. Agora a cabeça pensa, agora nós vamos ser unidos, porque é assim que o pastor quer, é assim que os líderes querem, é assim que todo mundo fala. Então da cabeça vem a direção, então nós vamos ser unidos. Não é assim. A unidade não funciona aqui, a unidade funciona aqui no coração. A unidade não funciona na cabeça, ela funciona no coração. Você deve ser unido porque você ama, porque quem ama cuida, quem ama protege, quem ama zela, quem ama trabalha junto, quem ama sonha os mesmos sonhos, quem ama dedica, quem ama ora um pelo outro. Quem ama faz isso, quem ama caminha junto. Então não tirar a luz de Deus. Por isso a unidade tem que vir do coração e não da cabeça. Não é o que eu penso, mas o que o Espírito Santo me faz sentir. Não procuro ter a sua visão da coisa, mas a visão de Deus para cada necessidade, porque Deus tem uma visão para cada necessidade nossa. Outra coisa que atrapalha a unidade: visão do reino próprio. Abra a tua Bíblia lá em Lucas, vai ser rápido, te prometo. Até 12:15 no máximo, nós estamos acabando. Tem muito tempo que eu não prego até meia-noite. Vamos pregar hoje, ainda mais agora que o ar-condicionado está estragado. O que tem isso? Porque uns 2 ou 3 ficam suando, coisa à toa.
versículo 9, capítulo 9, versículo 46. Olha o que os discípulos de Jesus saiu. Não foi qualquer um não, foi os discípulos. 9:46. Começou uma discussão. Entre quem? Entre os discípulos. Rapaz, os caras também discutiam. Os discípulos de Jesus também discutiam. Faz assim comigo. Ufa. Ainda bem. Ainda bem. Começou uma discussão entre os discípulos de Jesus acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança, colocou no seu pé, ao seu colo, e bem do seu lado também, e disse: então, quem receber essa criança, em meu nome está me recebendo. A quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele entre vocês que for o menor, este será o maior. Parem um pouquinho. Olha o que eles estavam discutindo. Quem era o maior? Mas sabe por que eles estavam discutindo isso? Porque nos versículos anteriores, do 37 ao 45, eles foram expulsar um demoniado e não conseguiram. Não conseguiram. Não saía. Sai, não saía. Sai, não sai. Ficava aquele negócio. E aí eles ficaram preocupados. Chegaram até Jesus. Discutiram. Brigaram. Falaram, por que não saía? Porque cada um falava uma coisa, né? O demoniado certo ficava até preocupado. Quem que ele ia obedecer, né? Porque todo mundo devia falar a mesma coisa. E aí eles pegaram, começaram a discutir, disputando entre si quem era o maior. Ora, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Disputando quem era o melhor e o maior entre eles. Isso é uma visão rasa, medíocre, uma visão egocêntrica. Pensar quem é o melhor ou quem é o maior. A questão não é essa. Não importa quem é maior, quem é melhor. Importa que todos tenham o coração de Deus, que todos tenham o propósito de Jesus, que todos estão debaixo do propósito de Deus para a vida deles. Agora, por que eles não conseguiram fazer isso? Expulsar aquele endemoniado? Porque eles tinham isso no coração. O que estava no coração deles era o egocentrismo. Montavam reinos próprios. Um falava, sai, o outro também falava, o outro também falava, o outro também falava, mesmo, às vezes eram as mesmas coisas, mas eles queriam algo para si e não para o reino. Aí Jesus pegou e pôs uma criança do lado dele e falou: aquele que receber essa criança, vai me receber, e juntamente o reino daquele que me enviou, porque eu e o Pai somos um. Jesus dá um nó na cabeça deles. Você não tem que se importar do que os outros pensam a seu respeito. Você tem que importar do como você ama a Deus, o seu amor por Ele e pelo seu irmão. Eles discutiam quem era o maior, mas Jesus arrebenta com eles. Eu sou fã de Jesus por causa disso, e por causa de outras coisas também. Porque no versículo 47 e 48, ele arrebenta com os caras. Ele fala: olha, conhecendo os seus pensamentos. Jesus conheceu as atitudes deles, com os pensamentos deles pelas atitudes. Agora deixa eu dar uma pimentadinha aqui nesse texto aqui. Só uma forçadinha de barra. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele chamou um cara para também ser discípulo. Ou discípulo não, apóstolo. Quem foi? Paulo. Ele escreveu pouco do Novo Testamento, né? Será que ele foi considerado por muitos como bem maior do que alguns que estavam ali? Quem Deus chama, Ele capacita. Não se importe muito com as coisas que vão acontecer. Você vai errar, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, mas você vai romper, você vai prosperar, você vai ser restaurado, pois o que te chamou é fiel para cumprir. Não vivemos em disputa, mas vivemos em amor, em unidade, e essa é a vontade de Deus para nós. Temos que entrar pela porta da unidade e permanecer nela. Essa é uma porta que não podemos sair. Não é permitido que você saia. Você entra e tem uma plaquinha: não saia. Não saia. Pois com o espírito de disputa a igreja não cresce, ela só rompe, ela incha. Olha com eles, por que o demoniado não respeitou? O demônio não respeitou a voz ativa deles, sendo que já tinha respeitado várias vezes, que Jesus já havia enviado eles para outros lugares, porque eles tinham no coração disputa. Quem era o maior?
quem ia sentar do lado de Jesus, quem não ia, quem ia fazer isso, quem ia fazer aquilo. Eles estavam pensando, eles já estavam dividindo, era como fosse o Brasil, né, conquistado, as capitanias hereditárias, já estavam dividindo, eu vou tomar conta de tal área, você de tal área, você de tal área, eu de tal área, eu vou servir, outro vai fazer, já era assim entre eles. Por que isso? Aí o versículo 49, Jesus pega e começa e falou, disse João, mestre, vimos um homem expulsar demônios. Aí já está grilado, porque tinha tentado expulsar alguma coisa e não tinha saído nada, né? Aí já chega para Jesus, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Espia bem. Vimos um homem fazendo a tua obra e nós impedimos. Nós falamos, para, você não anda com nós, quem que é você? Zé Ruela. Você não vai impedir ninguém não, hein? Você não aceita sem expulsar ninguém não. Não aceito. Por quê? Porque você não está andando com nós. Só pode expulsar quem anda com nós. Certo? Pronto, acabou o assunto. Olha o que Jesus fala para eles. Jesus veio novamente e demonstrou o quê? Amor. Os discípulos falaram assim, olha, tem homem expulsando outros demônios, nós não podemos aceitar, Senhor. Por quê? Por ciúmes. O ciúme acaba com a unidade. Ele é um mal. Quem tem ciúmes não sabe amar. Ele fica sufocado. Os discípulos não queriam que outros fizessem o que eles faziam. Mas Jesus veio novamente e demonstrou amor. Jesus era o amor em pessoa. Depois disso tudo, os discípulos achavam que eles ainda tinham só uma visão. O povo demora a aprender. E quando eu vejo que os discípulos de Jesus demoraram a aprender com Ele, eu falo, Senhor, nós vamos demorar muito a aprender. Vamos demorar a aprender. Depois que Jesus falou tudo isso, olha o versículo 50, não o impeçam, diz Jesus, porque que não é contra vocês, é a favor de vocês. Aí Jesus falou isso para eles, falou da criança, falou disso, falou do outro. Aí depois vieram eles e falaram dos samaritanos para Jesus. O versículo 54, se eu não me engano, eles falam, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntam, Senhor, querem que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Espia bem o que eles fizeram. Versículo 51, aproximando o tempo que seriam elevados aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que se dirigia para Jerusalém. Aí, o que os discípulos fizeram? Senhor, eles não receberam nós, então vamos orar para cair fogo do céu e mata todo mundo. A visão é nossa, se não obedecer nós, que todo mundo morra. Eles andavam com Jesus, esses caras. É de rir mesmo. Eles andavam com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus já estava prestes a ser elevado aos céus. Então já tinha mais de 3 anos. O que esses caras estavam aprendendo lá? Não tinha escola de líderes. Não tinha discipulado. Tinha, tinha. Discipulado tinha. E era com Jesus. Como precisamos evoluir? Como precisamos crescer? O que eles estão aprendendo? Aí eles começam, Tiago e João queriam matar os samaritanos, fogo do céu, mata todo mundo. Pensavam que somente eles tinham a visão. Se o nosso coração estiver dividido, magoado, endurecido ou enciumado, nossas ações não serão aceitas por Deus. O que Jesus falou para ele? Não, para, filho. Que isso? Deus vê a intenção do coração. Amada, a unidade veio ser expressada na maior forma que existe, na cruz. Jesus morreu por todos nós. Isso é um amor de unidade. Eu venho morrer pelo mundo, mas Senhor, tem uns que não vão aceitar o Senhor, vão discriminar o Senhor, vão falar que o Senhor é maldito. Eu morri por ele também. No último instante, se ele falar, eu me arrependo, eu vou falar, vinde a mim. Amém. Temos que caminhar com essa visão de unidade. É amor. Mas pastor, mas ele errou comigo, ele fez isso comigo, meu irmão, ele não podia fazer, amado, ele não podia, mas ele fez. E aí? Perdoa, ama. Que preparem uma mesa de não é assim. Ora em amor. Sansão, ele era forte, ungido de Deus, tinha um chamado especial,
mas decidiu se isolar, a fazer a obra sozinho. Todos os outros juízes de Israel, se você ler, eles lutavam com o povo ao seu lado. Sansão não, preferiu se isolar, e terminou sua vida o quê? Como motivo de zombaria dos seus inimigos. Quem edifica reino para si, ou reino próprio, ou reino para si mesmo, desvia o rebanho do propósito. Por isso Jeremias fala: ai dos pastores, ai deles que edificam reinos para eles, ai deles que dividem o meu povo, que espalham o meu povo, que contam coisas que não vêm do meu coração para o meu povo. Ai deles. Um dos segredos da queda das muralhas de Jericó foi o quê? A unidade. Todos andavam no mesmo compasso, faziam os mesmos atos proféticos, com fé, falavam a mesma língua, tocavam a mesma música, gritavam juntos. Caiam, tudo gritou junto. Não há barreiras que fiquem de pé. Quando a marcha é a marcha pela unidade. Somos um só corpo, membros um dos outros. Ame seu irmão de verdade, ore por ele. Ame seu líder, ore por ele. Ame seus pastores, ore por eles. Pois sei que isso vai acontecer, e se isso acontecer, nós vamos criar uma corrente de oração, onde todos vão orar por todos, e atingir o coração de Deus, e abalar o inferno, porque Satanás não quer isso, não aceita isso. Agora, como há armas para atrapalhar na unidade, também há armas para a unidade. Uma delas é a motivação é a arma da unidade, é uma das armas. Neemias era um homem entusiasmado, era um homem apaixonado pela obra, apaixonado realmente, apaixonado verdadeiramente pela obra. Sabe o que eu tenho aprendido desses últimos dias? É que às vezes a capacitação é importante, o entendimento, a clareza das coisas é importante, fundamental, mas o mais importante é o amor pela obra. Querer fazer em amor, ter prazer em fazer em amor, ter prazer em fazer, não, eu tenho prazer em fazer, prazer em fazer. Deus olha isso, a motivação em fazer. Neemias era um homem entusiasmado com a ideia de construir os muros de Jerusalém. Você acha que é fácil? Uma pedrinha daquela, 3.000 quilos, pedrinha maneirinha, boa para botar no estilingue. Hoje se chamar muitos para fazer um muro de tijolo, poucos vão querer ir. Você imagina um muro daquele tamanho, de pedras. Mas isso não conseguiu abalar o chamado de Neemias, nem a crítica, nem as ameaças, nem as intimidações. Neemias estava motivado, ele esteve alegre, porque poderia deixar de servir um rei, para servir o rei dos reis. Ele se motivou. Neemias era copeiro do rei, servia com honra, mas quando foi chamado, foi incomodado para reconstruir os muros de Jerusalém, ele se sentiu muito mais disposto, muito mais honrado, porque agora ia servir um rei muito maior, um rei digno. Se você quer líder em qualquer lugar, não só aqui na igreja, mas no seu trabalho, na sua escola, né? Você precisa estar motivado, pois sem motivação certa, que vem do Senhor, a obra vai ser interrompida. A motivação certa, ela busca a unidade, pois é com a unidade que iremos caminhar com mais força. A unidade nos faz parecidos uns com os outros. Você imaginou você ser parecido com essa pessoa que está do seu lado? Que bênção! É verdade. Entenda, os empreendimentos e os problemas também caminham lado a lado. Os empreendimentos e os problemas também caminham lado a lado. Mas onde está nosso foco? Nos problemas ou nos alvos a serem alcançados? Quando firmamos nossas estacas e mantemos a nossa fé, a maré muda a nosso favor. Tem que mudar. Deus é Deus. Em 52 dias, Neemias termina a reconstrução dos muros. O povo tinha ânimo para trabalhar. 52 dias carregando as pedras maneiras, e os caras ainda tinham ânimo para trabalhar. Uns cuidavam dos outros, vigiavam juntos, trabalhavam juntos, projetavam juntos. O propósito era o mesmo: fechar as brechas, levantar os muros, colocar os portões e os ferrolhos. Outra arma para a unidade, você que é? Comprometimento. Eles tinham comprometimento. Será que nós somos comprometidos uns com os outros, com a obra? Temos que nos comprometer com o nosso chamado, pois fomos chamados para quê? Para formar discípulos de Jesus. Você não foi chamado para formar pessoas igual a você, mas levá-las a serem mais próximas de Jesus. Para termos êxito na unidade, nós temos que nos envolver, amados. Quando somos observadores e não atuamos em nada, só observamos e não atuamos,
as críticas chegam. Você começa a fazer as coisas erradas, porque você só observa, você não atua. Aí você começa também a criticar mais e fazer menos. Alguns acham que o comprometimento é só para aqueles que têm um título. Não, comprometimento é só para aqueles que têm título. Pastor, apóstolo, bispo, líder de louvor, ministro de louvor, beck, instrumentistas, diáconos, líder de célula, líder de rede, líder não sei do que e não sei mais onde. Só para aqueles que têm título. Aqueles que têm título, então eu acho que esse tem que ser comprometido. Mas isso é um terrível engano. Todo o corpo está comprometido com a obra que é a obra da cruz. Se você aceitou Jesus, o seu comprometimento é com a obra dele, e não do pastor, e não do líder, e não do diácono, e não do presbítero, e não de ninguém, é dele. O comprometimento é com a obra dele. Temos que nos sentir comprometidos. Aceitei Jesus, meu comprometimento. Os títulos não são mais importantes do que o chamado de cada um. Ou você acha que o título pastoral é mais importante do que o seu chamado para ganhar vidas? Não é, não é, não é, porque elas vão para o céu, as que você ganhar. E se você usar o título somente para usar, do que vai valer isso? Temos que nos comprometer mais com as coisas do reino de Deus. O Senhor nos ensinou o que é comprometimento, quando deu Jesus para morrer por nós. Isso é amor de comprometimento. Por isso Neemias falou em 6:3, não posso parar, tem uma obra. Desce daí, vamos conversar. Não posso parar, eu não vou parar, eu tenho uma obra, não vou parar para me encontrar com vocês, nada pode me fazer parar. E aí Paulo depois, bem para frente, lá em Romanos 8:31-39, ele fala que ninguém, nada te pode separar do amor de Deus. Mas por que não pode separar? Porque você não parou. Não pare. Outra arma, e agora eu estou encerrando, para unidade, é termos metas, termos planos. Um escritor famoso, certa vez disse: não há nada importante jamais realizado, se não houve um plano antes. Precisamos substituir o ideal de sucesso pelo ideal do serviço organizado. Temos que nos organizar. Dicionário é o único lugar que a palavra sucesso vem antes do trabalho. Sabia? Que o S vem antes do T, tá? Você entender. No único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Então temos que trabalhar. Quem não sabe aonde ir, não sabe onde vai chegar, porque não planejou, não vai chegar em lugar nenhum. Planeje sua vida, trace planos, estipule metas, corra para atingir o sucesso, mas não faça nada sem a cruz. Nada. Pois se temos sucesso, nós vamos levarmos a nossa cruz, é entendermos a cruz. Sem unidade não vamos chegar a lugar nenhum. Você pode até chegar em certo lugar, mas não vai chegar por completo, vai faltar algo. Você pode até ter ideias brilhantes, mas se não passá-las adiante, elas não vão chegar também a lugar nenhum. Por quê, pastor? Porque não há coroa sem espinhos, amado. A maior derrota dos discípulos de Jesus foi a maior vitória para a humanidade. Quando eles pensaram que tinham ficado sozinhos, órfãos de Jesus, ele passou de estar com eles para estar neles. Quando eles achou, agora Jesus se foi, acabou, Jesus passou de estar com eles para estar neles. Jesus está em você. Ele quer que você esteja nele, ser um com ele. Agora, como você pode amar a Cristo se você não ama o seu irmão que está do seu lado? Se você não conhece nada dele? Temos que buscar unidade. O Senhor saiu do templo para nos fazer templos vivos da sua habitação. Temos que demonstrar esse amor. Deus mudou de endereço. Deus agora mora em você, mora em mim, mora em nós. Somos a sua igreja, somos o seu povo, preparado para reinar, separado para reinar. Por isso Pedro escreveu em 2:9, 1 Pedro 2:9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para ser só isso? Não, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para luz.
Se não é tudo isso à toa, se é isso com um objetivo, qual, pastor? Ser luz, trazer luz nas trevas, tirar as pessoas das trevas, através da sua vida, ser um com o seu irmão, amar. Cristo não te tirou da onde você saiu à toa, tem um propósito, tudo na sua vida tem um propósito, e o propósito é entrar pela porta da unidade. Se não entrarmos por ela, não vamos chegar a lugar algum, infelizmente. Temos que perseverar, mas temos que entrar por ela, para trazer unidade. A perseverança é um sinal de maturidade, isso é bênção na nossa vida. A perseverança é um tipo de terreno, onde todas as outras virtudes nascem, florescem e frutificam. Todo sucesso é filho da perseverança. Guarda essa frase. Que jeito, pastor? Você acha que Elias orou até chover? Orou. Você acha que foi só uma oradinha? Senhor, chove agora, chove agora. Está chovendo. Você acha que foi só assim? Ele orou. Josué cercou Jericó e gritou até os muros caírem. Você acha que foi só um gritinho? Cai agora. Você acha que foi só isso? Teve um preço a ser pago. Naamã teve que mergulhar 7 vezes para ser curado. Você acha que ele chegou lá, deu uma fundadinha e saiu? Não, foi 7 vezes. Paulo e Silas oraram até vir o terremoto para soltá-los da prisão. E você acha que orou só meu Senhor, tira nós daqui, nós está preso. Gastou tempo. Zaqueu não desistiu, subiu numa árvore para ver Jesus. Você acha que ninguém tentou impedir ele? Você não acha que não tinha nem um engraçadinho puxando a perna desse? Não, vou subir no seu lugar, desce. Bartimeu, o cego, clamou quando eles mandaram ele calar. Mesmo assim, a Bíblia fala que mandaram ele calar, e mesmo assim ele gritava mais alto. Você tem gritado tão baixinho, o Senhor não tem nem te ouvido. Sabe o que mais? Já que a arca de Noé está na moda, foi pela perseverança que o caracol conseguiu entrar na arca de Noé. Ou você acha que a arca estava perto dele, ele não se esforçou nada? Ele se esforçou para entrar. Já viu um caracol andar? Tanto que ele anda rápido. Noé deve ter pensado, vai demorar, mas vou esperar. Perseverança, amado. Sem unidade não poderemos vencer todas as batalhas. E se o inimigo não nos dispersar, nós vamos ser o que? Presas fáceis para as garras dele. Por isso Neemias o instituiu. Para quê? Para ficarem perto um dos outros, para trabalharem com o olho no trabalho e o olho no inimigo. O olho no trabalho e o olho no inimigo. Para trabalhar com a mão e ficar com a espada na outra. Temos que entender que temos que falar uma só língua. Pois quando perdemos essa virtude, nós vamos começar a dispersar em frente ao trono de Deus. Não fique disperso, mas fique atento. Não fique disperso junto ao trono de Deus. O trono de Deus é o começo e o fim de tudo. Tudo sai do trono. A unção sai do trono, o poder sai do trono, a glória sai do trono, a unidade sai do trono, a graça sai do trono, a honra sai do trono, a bondade sai do trono, a misericórdia sai do trono, a justiça sai do trono, a justificação sai do trono, o amor sai do trono, a vida sai do trono, a vitória sai do trono. Tudo que existe sai do trono de Deus, pois todo o universo se resume ao trono de Deus. Tudo sai do trono de Deus. Então entenda que nas coisas essenciais exista unidade. Nas coisas não essenciais exista liberdade. E em todas as outras coisas que exista o amor de Cristo sobre nós, porque é Ele que rege as nossas vidas. Amém? Hoje é um dia especial, um dia de entrarmos por essa porta, pela porta da unidade, para cearmos juntos. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo tenha liberdade a falar ao seu coração a respeito da unidade. Hoje é um bom dia para você se acertar com o seu irmão. Às vezes seu irmão pode ter pisado na bola com você, seu irmão pode ser o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, pode ser seu irmão aqui da igreja. Hoje é dia de entendermos que a unidade não se faz somente com palavras bonitas.
floridas, mas se faz com gestos marcantes, atitudes verdadeiras. Arrebente as correntes das prisões, caminhe para a liberdade em Jesus, dentro da unidade do corpo, pois somos membros um dos outros. De novo isso, pastor? De novo. Sabe por quê? O pessimista, ele reclama do vento. Os otimistas esperam que o vento mude. Mas os sábios, eles ajustam as velas ao seu favor. Ajuste as velas do seu barco hoje, a favor dos ventos do Espírito Santo sobre a sua vida. Pense nisso, reflita, em nome de Jesus, amém? Quero convidar a equipe de louvor para vir à frente também, os diáconos que vão fazer parte da ceia essa noite.